Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo no canal. Esse vídeo de hoje é sobre o capitalismo e as suas fases, a Guerra Fria e os BRICS. Então, gente, o capitalismo, se vamos pensar hoje, a maioria das sociedades contemporâneas é capitalista, né? E sempre assentada no quê? Nessa diferenciação, nessa separação do capital e da força de trabalho. Sendo que o capital explora a força de trabalho para acumular mais capital. Ou seja, os capitalistas possuem os meios de produção e exploram o trabalho alheio para enriquecer, certo? E o capitalista, ele busca o quê? A produção e a comercialização de riquezas orientada pelo lucro e não pela necessidade das pessoas. Então, se vamos pensar, os capitalistas criam a necessidade de consumo, certo? Pensando em coisas cotidianas, por exemplo, aparelho celular, telefone celular, qual era a função inicial dele? Fazer ligações, receber ligações. Hoje ele tem de um tudo. Tem GPS, tem gravador de voz, gravador de vídeo e uma série de outras funcionalidades. Então, essas necessidades todas foram criadas pelo sistema capitalista, para que você quisesse, ao longo do tempo, ir trocando celular. Pensando quais são as bases sistêmicas do capitalismo. Nós temos, em primeiro lugar, o lucro, né, que é o grande objetivo do capitalista, é obter lucro. Nós temos a questão da propriedade privada, tá? E os meios de produção também, enquanto propriedade privada. E a divisão entre classes, porque se há propriedade privada, um consegue ter mais propriedade que o outro, e isso acaba o quê? Dividindo a sociedade em classes. Certo? Então, o que acontece? Observe essa charge que eu coloquei aqui, né? Tá o médico ali analisando o problema de quem? Do planeta, né, gente? Do nosso planeta Terra. E o grande problema dele é o capitalismo. Por quê? Porque as pessoas consomem, as pessoas geram resíduo, tanto no consumo quanto na geração de resíduos, se está impactando o planeta, pois todos os itens que são consumidos, eles dependem da extração de recursos do ambiente, para que esses recursos sejam beneficiados e se transformem em mercadorias. E essa transformação das matérias-primas em mercadorias também está relacionada ao quê? À exploração do trabalhador. O capitalista ele acumula riqueza pelo que o trabalhador produz e não é remunerado, ou seja, exploração da mais-valia. O trabalhador ele não recebe de acordo com os bens que ele produz. Ele recebe bem menos do que aquele bem que ele produz. Ele recebe somente o básico para sobreviver. Então, gente, analisando as fases do capitalismo. A gente começa com o capitalismo comercial ou mercantil, que ele vai ali do século XIV até o século XVIII. Ele tem o seu lucro baseado nas trocas comerciais, ou seja, compra e venda de mercadorias. Dentro desse período, nós temos o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, né? Então, muitos dos pagamentos por outras mercadorias eram feitos a partir de metais preciosos. Nós temos o colonialismo, a partir do que? Das grandes navegações, a busca por novas colônias, a busca por metais preciosos nessas novas colônias, a busca por riquezas nessas novas colônias. E aí a gente vai analisar o que? A DIT. O que é a DIT? A Divisão Internacional do Trabalho. E aí a gente observa que o quê? Que a Divisão Internacional do Trabalho é a organização produtiva em nível global, onde cada parte cumpre uma determinada função. Observando aqui, gente, a Divisão Internacional do Trabalho no período colonial, nós temos o que? A colônia e a metrópole. O que acontecia? A colônia fornecia para a metrópole especiarias, matérias-primas e metais preciosos. Em troca, a metrópole oferecia à colônia bens manufaturados. Por quê? Porque a metrópole já conseguia fazer esses bens e a colônia era simplesmente explorada para a extração
das especiarias, da matéria-prima e dos metais preciosos. Ou seja, era uma relação de exploração que a metrópole tinha com a colônia. Na fase do capitalismo industrial, a gente tem até aqui um meme, né, com o titio Karl Marx, né? E o que acontece? Essa música, não sei se vocês lembram, né? É da minha época, que a música diz assim: e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E era bom, se bom, se bom, bom, bom. Bom, bobagens à parte, galerinha. Essa música é de um grupo chamado As Meninas, é grupo da década de 90, acredito, final da década de 90. E elas falavam muito essa questão. Era uma música embaladinha, todo mundo cantava e poucas pessoas paravam para pensar. Mas o que a música falava? Que o que é rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Né? E aí continuava com essa, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Aí o meme, né, diz pro Marx: pô, Marx, mas não dá para ser assim, né? E aí? E aí o Marx diz assim: tá, escreve, a história da sociedade até os nossos dias é a história das lutas de classe. Sim, os de cima e os de baixo. E dentro da fase do capitalismo industrial a gente observa muito isso. Né? Ela vai do período ali do século XVIII até o século XIX, e o lucro se dá através do quê? Da exploração do trabalhador. Né? E titio Marx escreveu O Capital em 1867 e ele faz toda uma análise do sistema capitalista, com todas as suas críticas, e que continuam válidas até hoje. Então, o que o titio Marx traz? A questão da mais-valia. O que é a mais-valia? É a diferença entre a quantidade de riqueza produzida por um trabalhador e o recebido em retorno, o salário, né? Então, vamos supor, a gente tem um trabalhador e ele produz 100x de riqueza, tá? Ele produziu 100x de riqueza, mas ele vai receber como salário menos de 1x de riqueza, certo? Então, o que acontece? O trabalhador, ele produz tudo que temos, mas ele não é remunerado na mesma proporção, muito longe disso, certo? E aí a gente tem a questão da mais-valia relativa e da mais-valia absoluta. A mais-valia absoluta está relacionada ao quê? A manter esse salário sendo o mínimo, o básico para a sobrevivência do trabalhador, e a jornada de trabalho longa e extenuante. Já a mais-valia relativa, ela está relacionada ao quê? Ao aprimoramento técnico-produtivo. O que é isso? O empregador, ele fornece algum tipo de material que possa auxiliar esse trabalhador a produzir mais. Não é porque o empregador é bonzinho e comprou um determinado equipamento. Vamos supor assim, o cara corta lenha, certo? A pessoa corta lenha. Ele tá lá cortando com um machado. Ele vai conseguir derrubar quantas árvores por dia? Poucas, né, gente? Transformar aquilo em lenha. Que seja somente pinos e eucalipto, por favor, né? Que são madeiras exóticas. São árvores exóticas aqui para nós. Mas, se o empregador compra uma motosserra, esse trabalho vai render muito mais. Entende? Então, também é uma forma de explorar a mais-valia do trabalhador. Tu fornece meios do trabalhador render mais, daquele trabalhador produzir mais do que ele produziria com ferramentas mais rudimentares. Então, no capitalismo industrial, a gente vai ter todo um período de imperialismo, ou seja, da busca cada vez maior por novas terras, novas colônias, né? Dentro disso, o neocolonialismo, a colonização do continente africano, a exploração desse continente, a exploração da mão de obra, o esgotamento de muitos desses recursos, e a gente vai continuar tendo a lógica de colônia e de metrópole. Então, o que acontece? A colônia vai fornecer à metrópole mercado consumidor, porque algumas colônias já conseguiram se encaixar enquanto mercado consumidor, tendo meios, tendo recursos para comprar da metrópole. A colônia continuará fornecendo matéria-prima e continuará oferecendo metais, que não é pesado, gente, é metais preciosos, certo?
E o que acontece? A metrópole passa a fornecer para a colônia bens industrializados, certo? Aqui até temos uma charge que mostra o que? O capitalista, o dono dos meios de produção, explorando a mão de obra dos trabalhadores, certo? E aí a gente chega no capitalismo financeiro ou monopolista, tá? Que ele vai do final do século XIX até metade do século XX, tá? Até ali 1950, basicamente. Como se dá o lucro nesta fase? Através da especulação, né? Do emprestar dinheiro, do render em cima do dinheiro emprestado, né? Juros. E surge o mercado de ações. Aqui estamos já com as bolsas de valores. E o que é uma ação, né? Ação é a menor parcela do capital social das companhias ou das sociedades anônimas. Então, o que acontece, gente? As empresas, elas têm como vender ações para conseguir mais capital para reinvestir em meios de produção. Então, o que acontece nesse período? A gente observa a busca de investimentos para o aumento da competitividade. Então, lançar as ações no mercado, vender ações da empresa e a partir disso ter sócios nessa empresa, enfim, pessoas que possuem essas ações, a empresa ela consegue mais capital para reinvestir no mercado, né, na sua produção e aumentar a sua competitividade no mercado. E aí algumas práticas de mercado começam a ser observadas, algumas estão presentes até hoje e não que sejam permitidas, mas a gente sabe que ocorrem. Por exemplo, a prática do cartel, que é o controle de preços. A gente observa muito isso em postos de gasolina. Até hoje, a variação do preço da gasolina de um posto para o outro é muito pequena. E muitas vezes o que acontece? É uma combinação entre os postos, né, de manter esse preço, vem com um determinado valor da distribuidora e eles têm essa prática. O que acontece? Muitos postos de gasolina vão se diferenciar uns dos outros em função do quê? Em função do atendimento que eles dão aos clientes. Alguns postos de gasolina oferecem, abasteça tantos litros e ganhe uma lavagem externa, uma lavagem expressa. Abasteça tantos litros e ganhe pão, já vi, né, distribuição de pãezinhos, né, na loja de conveniência do posto, ou acumule pontos para trocar. Então, o que acontece? É uma forma de concorrência, porque afinal de contas, dentro do sistema capitalista, todos concorrem, mas aqui é uma concorrência com o controle de preços. Eu controlo o preço para que o lucro de um não seja maior que o lucro do outro, mas eu busco clientes através de outras formas, certo? Temos aqui a questão do trust. O trust seria o quê? O controle de um segmento do mercado. Então, o que acontece? Fusões. Uma grande empresa compra uma outra grande empresa para dominar aquele mercado. Exemplo recente, a Natura que comprou a Avon. A Natura já tinha comprado a The Body Shop e aí a Natura comprou a Avon. Então, é uma forma de manter o mercado, né, controlado, buscar o controle do segmento do mercado. O Boticário, por exemplo, o Boticário não é só o Boticário. Do Boticário, né, também é a Eudora, que é do mesmo segmento de beleza, né, a Eudora e a Quem Disse Berenice. São outras marcas, digamos assim, que pertencem ao grupo Boticário, certo? Então, fusões de grandes empresas no mercado de bebidas, isso é muito comum também. E aí, holding. Holding é o quê? É o simular a concorrência a partir da criação de diversas marcas. Então, vamos pensar, o grupo Coca-Cola. O grupo Coca-Cola foi comprando diversas marcas e manteve muitas delas. A Mate Leão, a Del Valle, a Sprite, são todas marcas da Coca-Cola, certo? A própria Charrua também. O que a Coca-Cola faz? Ela acaba comprando outras marcas e mantém simulando a concorrência, porque na real, eu não gosto de Coca-Cola, tá? Eu vou comprar um chamate,
Mas eu comprando chamate, eu estou comprando igual da Coca-Cola Company, entende? Então, através da compra de outras marcas, ou até mesmo da criação, a empresa pode criar outras marcas, ela simula uma concorrência que na realidade não existe. Qualquer um desses produtos que tu comprar, tu tá dando dinheiro sim para a Coca-Cola, certo? Aí nós temos também a ideia de conglomerado, que é a atuação em diversos segmentos do mercado. A gente tem, por exemplo, a questão da Yamaha. Né? A Yamaha, além de motos, produz instrumentos musicais, certo? Outro grande conglomerado que eu acho fantástico, pela inteligência, pela forma de lidar com as coisas, é a Disney. Né? A Disney tem a questão dos filmes, a questão dos parques temáticos e uma série de produtos licenciados. Né? Então, eles trabalham atuando em diversos segmentos do mercado. Né? Tu tem toda uma quantidade gigante de produtos licenciados. Né? Tu tem a questão de filmes, os parques temáticos, produtos de turismo também, tem cruzeiros da Disney, né? Com Mickey, o Pateta e todo mundo. Certo? É uma grande indústria de entretenimento que tem a tendência a crescer cada vez mais. E aí a gente tem, por último, aqui uma prática não muito ética, não que as outras sejam éticas, né? Mas é a questão do dumping, que é forçar a falência dos concorrentes, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso baixar meu preço de modo que eu sei que meu concorrente não vai aguentar a concorrência e vai acabar falindo. Mas eu consigo aguentar essa baixa de preço, eu consigo reduzir minha margem de lucro até o meu concorrente falir, certo? Então, é uma forma de reduzir a concorrência, tu leva o teu concorrente à falência. E aí também tem o chamado dumping social. O que é o dumping social? É a exploração da mão de obra em países com leis trabalhistas frágeis, porque tu consegue mão de obra com baixo custo de produção e tu acaba dispersando a indústria. É muito o que acontece com empresas que têm a sede em países como Estados Unidos e produzem os produtos em países asiáticos. É aquela situação, tu compra um produto de uma determinada marca e muitas vezes tu vai olhar, tá escrito Made in China, Made in Coreia, Made in Taiwan, certo? Porque esses produtos são produzidos nesses países asiáticos com a exploração da mão de obra, certo? Esse trabalhador ele é extremamente explorado, ganha centavos por dia de produção. Como as leis trabalhistas são muito frágeis nesses países, acaba se explorando a mão de obra. E aí, gente, eu tenho a fase do capitalismo atual, que é o quê? O capitalismo informacional, tá? Ele vai ali do final do século XX até a fase atual. Lembrando que a fase anterior do capitalismo monetário ainda está muito presente, certo? O capitalismo informacional, ele se construiu utilizando mecanismos das outras fases também, certo? Então, o que acontece? O lucro dentro do sistema capitalista na sua fase informacional é baseado na informação e dados. Informação é poder, certo? Num passado distante, na primeira fase ali do capitalismo, no capitalismo colonial, né, tu tinha muito o que? Naquele capitalismo comercial, tu tinha os metais preciosos como poder. Passado o tempo, tu passa a ter a terra como poder. Por quê? Pela produção em cima da terra. Depois a questão das grandes indústrias como fontes de poder. Hoje a informação é poder. Das empresas mais lucrativas do mundo hoje, nós temos empresas que produzem tecnologia. Vamos pensar a Microsoft, né? A Epson, a HP, a Google, né? Como grandes empresas que estão relacionadas a essa questão da informação.
Então, a gente pode dizer que a gente estaria num período de uma terceira revolução industrial, que trabalha com a ideia de meio técnico, científico e informacional. Esse conceito do professor Milton Santos, né, que eu recomendo muito a leitura do livro Por uma Outra Globalização. Vamos trabalhar com a questão da globalização em outro vídeo. Então, o que acontece, gente? Meio técnico, científico e informacional, ele junta todas essas questões do mundo que vivemos hoje. Tu tem as técnicas, tu tem a ciência como base para adquirir informação. E aí a gente tem o período da globalização, junto com esse capitalismo informacional, que é uma sociedade em rede, que tem a dispersão industrial, que tem a massificação dos fluxos. Se a gente for pensar agora, período de pandemia, uma das empresas que mais cresceu foi a Amazon, com toda a exploração da mão de obra do trabalhador. Mas ela foi muito impulsionada o quê? Pela necessidade das pessoas de comprarem pela internet, né? De receberem seus produtos em casa. Então, a gente observa que o quê? Em poucos dias, a Amazon ganhou vários bilhões, né? Então, a gente tem que pensar que esse capitalismo, mesmo no meio da crise, sempre tem aqueles que ganham, enquanto a maioria das pessoas perde, né? Analisando aqui, gente, eu tenho a velha Dite, que seria do período do capitalismo financeiro, tá? Ou monopolista. E eu tenho a nova Dite. Então, nessa velha Dite, que ela vai até metade do século XX, eu tenho países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. O que acontece? Os países subdesenvolvidos vão fornecer matéria-prima, pagamentos e juros e o mercado consumidor. E os países desenvolvidos vão fornecer aos subdesenvolvidos produtos industrializados e empréstimos, certo? A gente vê bastante esse fluxo. Na nova DIT, na nova Divisão Internacional do Trabalho, que vai até o período atual, a gente observa o quê? Países periféricos e países centrais. Os países centrais, eles fornecem o quê? Bens de alta tecnologia, empréstimos, investimentos e patentes, ou seja, a descoberta de novas formas de produção. Já os países periféricos fornecem produtos industrializados que não necessitam de mão de obra muito qualificada e nem de alta tecnologia e precisam muitas vezes de mão de obra abundante, então países periféricos tendo seus trabalhadores explorados para essa produção industrial. A questão dos royalties, dos pagamentos e dos juros. Sendo os royalties o quê? Uma quantia paga a alguém que descobriu uma determinada coisa e aí para explorar esse produto. Então, por exemplo, o agricultor paga royalties quando compra sementes da Monsanto, certo? Ele paga para a Monsanto por aquela tecnologia. A agricultura do Brasil hoje, o agronegócio está baseado nisso. É comprar semente da Monsanto e comprar agrotóxico. E depois remédio da Bayer, né? Que agora juntou a Monsanto e a Bayer. Então, é uma lógica bem perversa do agronegócio no Brasil. Além de todo o desmatamento, de todas as queimadas e de todos os prejuízos ambientais, destruindo fauna e flora, poluindo o ar, modificando o clima no mundo. Sim, o sistema capitalista, ele não está preocupado com o bem-estar das pessoas. Ele está preocupado que as pessoas possam consumir. E o consumo também não é para todos. Tanto é que salários são uma forma de explorar a mão de obra do trabalhador. Certo, pessoal? E aí eu faço um paralelo, né, entre capitalismo e socialismo. O capitalismo sendo um sistema econômico, né, que tem como base a propriedade privada dos meios de produção e a economia de mercado, ou seja, a mão invisível do mercado atuando, a não ser quando os grandes bancos entram em falência e aí querem que o Estado banque, né?
O socialismo, então, um sistema socioeconômico que tem como base a propriedade estatal dos meios de produção, ou seja, as empresas do Estado, e a ausência de classes sociais e uma economia planificada. Gente, só um adendo. O Brasil, durante os governos Lula e Dilma, não passou nem perto do que é o socialismo. Não existe ameaça comunista, nem nunca existiu ameaça comunista no Brasil, certo? Só para vocês saberem. Socialismo não se trata de invadir a tua casa e pegar teu videogame, que foi comprado em 12 vezes. Quando a gente fala de taxação das grandes fortunas, a gente não está falando de um apartamentozinho, muitas vezes Minha Casa Minha Vida, de um carro comprado em 60 prestações. A gente está falando de quem pode parar de trabalhar hoje e os tataranetos ainda vão ter dinheiro. Certo? A gente está falando daquela pessoa que tem grandes, no plural, grandes mansões, que tem iates, no plural, helicópteros, jatinhos, certo? É dessa pessoa que a gente está falando quando fala em taxação das grandes fortunas, certo? Aí, características do capitalismo, então, gente, retomando a lógica do lucro, a propriedade privada, a sociedade em classes, com bastante desigualdade social, que é o que a gente observa hoje, né? Não vem dizer que não. Economia de mercado, ou seja, o mercado coordenando tudo, e os meios de produção privados. Outra observação, gente, agora é período de pandemia. A gente está observando que é uma grande pressão do mercado pela retomada da economia, pelas atividades produtivas, sem se preocupar com a vida das pessoas. Isso é muito capitalista, certo? Dentro das características do socialismo, nós temos uma economia planificada. Na antiga União Soviética se fazia planos quinquenais, eram planos para cada 5 anos. Tudo o que precisava ser produzido era pensado para 5 anos. Então, quantos parafusos, quantas buchas, quantas roupas, quanto de comida. Podia dar problema? Óbvio que podia. Não se tinha noção de quanto a população poderia crescer nesse período. Uma série de questões, né, gente? Quando tu centraliza as coisas, sempre dá problema. Por isso a necessidade sempre de uma gestão democrática, com representatividade de todos os segmentos. Modo de produção estatal, ou seja, o Estado era dono dos meios de produção, a propriedade era estatal, a ausência de classes sociais e o fim da ideia de lucro. Era a ideia de pleno emprego, de que as pessoas eram iguais. Funcionou? Mais ou menos, né, gente? O ser humano pensa assim? O ser humano não está sempre achando que a grama do vizinho é mais verde? É uma lógica. Isso é problemático, com certeza, porque se pensar no sistema socialista, não existe essa de meritocracia. Todos merecem e todos partem do mesmo ponto. Diferente do que se prega hoje. Mas eu tô aqui porque eu mereci. A gente ouve muito isso, né? Fulano aos 22 anos é milionário. Sim, ele partiu da onde? Da fortuna que o vô dele deixou para ele. O fulano começou de baixo como office boy na empresa do pai dele. Entende? Nem todos partem do mesmo ponto. É uma corrida bastante injusta. Fases do capitalismo, então. Capitalismo comercial ou mercantil, industrial, financeiro, monopolista e informacional. Nossa fase atual. Experiências socialistas. A gente teve a Revolução Russa, né, e toda a constituição do leste europeu pós-Segunda Guerra Mundial. A Revolução Chinesa, 1949, né, com Mao Tse-tung. A Coreia do Norte, 1953, e a Revolução Cubana. Né? Cuba e a Coreia do Norte ainda têm muito dessa questão do socialismo até hoje. Né? Cuba vive um embargo econômico, né, promovido pelos Estados Unidos, mas se tu vai pensar durante a pandemia, quem é que enviou médicos para todo o planeta? Então, né?
A Coreia do Norte, bastante fechada, para se entrar lá é bem complicado até hoje, né? São formas diferentes de organização social. E aí a gente vai para a questão da Guerra Fria. A Guerra Fria foi ali depois da Segunda Guerra Mundial, começou ali mais ou menos 1947 e foi até, a gente tem dois grandes marcos para o fim da Guerra Fria. Por que o nome Guerra Fria? Porque não existia conflito direto entre as duas superpotências, tá? Quem eram as superpotências? Estados Unidos defendendo o capitalismo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendendo o socialismo. Então a gente tinha uma bipolaridade, o mundo era dividido entre capitalismo e socialismo. A gente pode dizer que a Guerra Fria terminou ali em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Recomendo um filme bem interessante para compreender como era a vida dos alemães nesse período. O nome do filme é Adeus Lenin, bem bacana de assistir. Em 1991, a gente tem o desmembramento da União Soviética, certo? Vários países que compunham a União Soviética foram abandonando o barco. O capitalismo, então, lembrando, economia de mercado e propriedade privada. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, economia estatal, propriedade privada. Essa charge aqui, ela demonstra um pouco do período, que era o quê? Uma corrida armamentista, né, a produção de armas muito forte, né? Os Estados Unidos até hoje tem essa questão armamentista, produzir armas, vender armas, massacres ocorrendo em escolas, pessoas morrendo por armas, né? Estados Unidos interferindo em várias partes do mundo, bombardeando, enfim, continua a mesma coisa. A União Soviética também produziu muitas armas e armas nucleares também, e acabaram tendo um acidente bastante grave com um acidente nuclear, que foi a questão de Chernobyl, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, o que acontece? A União Soviética não conseguiu manter esta corrida com os Estados Unidos. E aí, além da corrida armamentista, a gente tinha a questão também da corrida espacial, né? A busca por conquistar os espaços fora do nosso planeta, né? E isso rendeu uma série de conflitos, né, menores, que foram influenciados por essas superpotências. Então, a questão do Vietnã, a questão das Coreias, a questão de Cuba, né? Então, sempre teve como pano de fundo a disputa entre capitalismo e socialismo. E aí, a gente pensa em criações de instituições internacionais não governamentais que foram criadas durante esse período. A gente tem a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que busca o que? A paz mundial, né, e da ONU a gente tem diversas organizações dentro dela, né, temos o UNICEF, por exemplo, que é para atendimento às crianças e adolescentes, temos a Unesco, né, que busca o cuidado com o patrimônio tanto cultural como natural do nosso planeta. Aí temos o FMI, Fundo Monetário Internacional, que faz a regulação financeira dos países do terceiro mundo. O Brasil deveu por muitos anos dinheiro para o FMI e seguiu por muitos anos as recomendações do FMI. E o FMI ele foi criado com medo do quê? De que os países empobrecidos, de que os países do terceiro mundo se tornassem socialistas. Então, ele foi criado nesse intuito e emprestou dinheiro para os países de terceiro mundo e, ao mesmo tempo que emprestava dinheiro, impunha a esses países uma série de restrições, inclusive em relação à educação, à saúde, né, tendo em vista que o FMI pregava, né, que educação e saúde eram custos e não investimento. Sabemos que educação e saúde são investimentos. Se nós não tivéssemos o SUS hoje, o Sistema Único de Saúde público, gratuito, em alguns casos de muita qualidade,
o que teria sido do povo brasileiro durante a pandemia? É aquela coisa, tu não para pensar, mas o SUS garante que tu tenha água tratada na tua casa, ele faz essa regulação, faz toda a regulação de remédios, né, com a Anvisa, faz toda a questão das vacinas, que sim são importantes. Sempre gosto de lembrar, a Terra é um geoide e as vacinas são importantes. Tá todo mundo agora enlouquecido por uma vacina contra o Covid, então, lembrando sempre, vacinas são importantes. Temos a questão do Banco Mundial, né, o BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento da Europa, então que ele foi criado para reconstruir a Europa pós Segunda Guerra Mundial. Lembrando que os Estados Unidos foram, né, o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Produziram armas, venderam armas, seu território não foi destruído, né, e lucraram muito com a Segunda Guerra Mundial. E a Europa ficou destruída e por muitos anos não conseguiu fazer frente ao crescimento estadunidense. E aí aquela questão da divisão de mundos, né, gente? A gente praticamente não usa mais essa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo, mas é interessante saber, por motivos de se estuda o contexto da Guerra Fria, né? Então, países desenvolvidos capitalistas são os países ditos de primeiro mundo. Então, Canadá, Estados Unidos, aqui uma grande parte da Europa e a Austrália. Segundo mundo eram os países alinhados ao socialismo. Então, temos aqui alguns países na África. Temos aqui a União Soviética, a China, certo? Aqui Cuba, Nicarágua também. E o terceiro mundo são os países capitalistas subdesenvolvidos. Então, aqui o Brasil, diversos países africanos, alguns países asiáticos, certo? E aqui a América Latina, né, sendo quase toda capitalista subdesenvolvida. E aí vamos aos BRICS, né, gente? BRICS não é um bloco econômico, tá? Era um grupo de países emergentes, com economias emergentes, e que estavam muito bem obrigados no início dos anos 2000. Então, os BRICS é composto pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China, que é uma economia que está crescendo fortemente nos últimos anos, e pela África do Sul. Nessa charge aqui nós temos o Barack Obama lá atrás, né, com a sua motoquinha, e aqui os 5 presidentes desses países. Na época era a tia Dilma, né, o presidente da China, da Índia, da África do Sul e o Putin aqui da Rússia, certo? Então, o BRICS é o quê? É um grupo de países com características semelhantes que tinham perspectiva de grande crescimento econômico. Tinham, porque tinham. Já vou mostrar uma chave que representa isso. Então, aqui a localização desses países nesse planisfério, digamos assim, né? A China, Rússia, Índia, África do Sul, Brasil. Essas economias emergentes, elas têm algumas características em comum, como a questão da carência de infraestrutura e grandes problemas socioeconômicos, grandes desigualdades sociais. Lembrando sempre que não é um bloco econômico. E os BRICS, é importante aqui fazer algumas ressalvas em relação à Rússia, porque a Rússia fez parte da União Soviética e teve grandes obras de desenvolvimento no período da União Soviética, tá? Então, a questão de transportes, por exemplo, na Rússia não é tão ruim quanto no Brasil, ou quanto na Índia, ou quanto na África do Sul. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, então isso garante a ela muita riqueza. E seus gasodutos abastecem a União Europeia. Então, o que acontece? A Rússia ela tem um papel dentro dos BRICS de fornecer energia. Digamos que cada um dos países tem o seu papel. Aqui, gente, a questão dos mega eventos esportivos que aconteceram nos países que compõem os BRICS. Então, a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. No Brasil, tivemos a Copa do Mundo de 2014, a Olimpíada de 2016. Tivemos a Olimpíada de Pequim, 2008, a Olimpíada de Inverno em Sochi, na Rússia, e a Copa do Mundo da Rússia,
certo? Então, o que acontece? Esses países que compõem os BRICS estavam em grande crescimento econômico e tiveram, sim, esses eventos. O único deles aqui que não teve nenhum desses eventos foi a Índia, por uma questão bastante complexa de organização do próprio país, né? Uma outra cultura, uma outra questão bastante diferente. Então, a Índia acabou não conseguindo fazer parte desses eventos ainda. A criação, gente, em 2014 teve a criação do Banco dos BRICS, mesmo não sendo um bloco econômico, eles se organizaram para criar um banco comum. O objetivo era o quê? Financiar projetos de infraestrutura nesses países emergentes. Cada um dos países colocaria no bolo, digamos assim, 50 bilhões de dólares, óbvio, né? E todos os países teriam participação igual. Era uma forma dos BRICS opor o eixo, né, de comércio e desenvolvimento dos Estados Unidos e da União Europeia. A presidência desse banco seria rotativa e a sede seria na China. Cada um desses 5 países, gente, tinha um papel, ou melhor, tem um papel dentro dos BRICS. O Brasil aqui moribundo, né? Isso aqui é bem charge da situação atual. O Brasil aqui é responsável pela produção de alimentos. A Rússia responsável pela energia, produção de energia, petróleo, gás natural. A Índia, aqui muito com a questão dos serviços, vai pensar grande parte dos call center de empresa estadunidense ou de grandes empresas com sede em vários lugares do mundo está na Índia, exploração do trabalhador. A China como um grande mercado consumidor, devido à sua imensa, gigantesca população, que com o seu crescimento está cada vez com poder aquisitivo maior e pode sim ser o grande mercado consumidor do planeta. E a África do Sul com a produção de minério. A questão dos BRICS hoje está bastante tensa pelas questões políticas do Brasil. O Brasil está sendo visto realmente como está ali na charge, como o moribundo da história, né, por motivos de a política externa do Brasil sofreu revés muito grande desde o golpe, né, desde ali do golpe de 2016. Então, tá de mal a pior, né? Tivemos alguns conflitos diplomáticos, né, com alguns países, com a China, né, algumas vezes já, e fora outras declarações de políticos brasileiros que também são bastante preocupantes e acabam isolando o Brasil dessas ações conjuntas com outras economias emergentes, fora que o nosso PIB caiu absurdamente desde 2016. Então, gente, obrigada pela atenção. Dúvidas, preocupações, inquietações geográficas, me mandem e-mail. Sigam, por favor, a página Geografia Linda. Estou sempre postando alguma coisinha lá, alguma novidade geográfica, certo, gente? Então, obrigada, um beijo e até o próximo.